Química Geral e Inorgânica, tá. Eh, na semana na última aula, né, eu preciso concluir um assunto aqui, que a gente falou de ligações químicas e soluções, e ficamos para terminar soluções, tá. Então eu vou avançar aqui, rapidamente, só um pouquinho, a gente terminou aqui ligação metálica, e agora vamos falar de soluções, tá. Então quando a gente fala de solução, a solução ela é um todo, né, então é uma mistura, homogênea, né, de um material com outro material, né. Então o que que significa a definição de soluções, soluções químicas? Então ela é uma mistura homogênea, então homogêneo é quando você tem uma mistura perfeita entre 2 ou mais materiais, onde nós conseguimos enxergar uma única fase. Você bate o olho nu, e vê uma coisa só, não tem você não fala assim: "Ó, ali tem isso e aquilo", não, você fala: "Ali tem isso ali, mas eu não sei se tem mais coisa dentro". Então, homogêneo é muito bem misturado. Heterogêneo é quando há, uma mistura ineficiente, e aí você consegue enxergar 2 ou mais substâncias dentro de um mesmo recipiente, tá. Então a solução é uma solução, uma mistura, né, homogênea de soluto, que nós chamamos ali soluto, até coloquei um desenho do lado para a gente entender melhor, que é um material em quantidade menor. Então a gente tem o soluto, que é aquele pouca quantidade que será misturado ao solvente, que é o que está presente em maior quantidade, tá. Então, a mistura homogênea do soluto e o solvente resulta na solução ali no recipiente em roxinho ali. Então, solutos e solventes fazem parte, são componentes da solução, tá? Então, essa é a regra básica para soluções. Bom, mas a gente tem, dentro das soluções, nós temos as dispersões. Então, o que que é uma dispersão? Então, definir essa dispersão. Então, se a gente observar a figura que está em tela, o recipiente é mais à esquerda, a gente tem ali água e sal comum. E o recipiente à direita, a gente tem água e areia, tá. Então, só uma observação rápida, a gente já tem uma impressão, né. Então, assim, se a gente observamos as 2 misturas. Na primeira, do lado esquerdo, mistura água com sal de cozinha, a segunda, água e areia, conforme a ilustração. Então, veja, água e sal, então quem seria? Seria uma solução, né, de água e sal comum, onde o sal que está colocado em menor quantidade vai ser o soluto, e a água que está em maior quantidade, o solvente. Mistura e nós temos uma solução homogênea. Então eu posso dizer que o sal se dispersou na água, houve uma dispersão, né, então por isso que a gente não enxerga a olho nu o sal ali. Talvez se a gente pegar um microscópio eletrônico e aumentar não sei quantas mil vezes, a gente consiga enxergar cristais extremamente pequenos de sal, mas quando a gente enxerga a olho nu, que é o caso que a gente precisa para isso aqui agora, a gente não enxerga, a gente enxerga um uma solução, tá. Então uma mistura homogênea. O recipiente mais à direita, onde nós temos lá água e areia, então a areia que é o material com menor quantidade, que então chamamos de soluto, né, e a água em maior quantidade nós chamamos de solvente. A mistura da água com a areia a gente chama de solução, porém,
não houve uma dispersão da areia com a água. Então, a areia não se solubiliza em água, ela se mantém inerte, ela se mantém da forma como ela está, ela não tem nenhuma, propensão a dispersar suas partículas em meio aquoso, né, no caso da água ali. Então, a gente observa o quê? Um pouco de areia no fundo do recipiente. Então, se eu enxergo areia ali, eu estou enxergando água e areia. Então, não posso dizer que é uma mistura homogênea. Então, seria uma mistura heterogênea, ou seja, não houve uma mistura, não houve uma dispersão. Então, acaba sendo heterogênea, tá? Dentro das soluções, a gente ainda tem a questão das concentrações, tá? Então, concentração de solução. Então, o termo concentração de uma solução, ela representa a razão entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente. Então, quanto de soluto eu coloco e quanto de solvente em determinada quantidade de solvente. Isso na solução total, tá? Então, por exemplo, a gente tem ali o indicativo da figura ao lado. O recipiente mais à esquerda, a gente tem uma concentração ali, tá? São duas concentrações, duas soluções com uma determinada concentração. Então, se eu tenho dois recipientes com água, né, por exemplo, eu posso ter aquelas bolinhas vermelhinhas ali misturadas na água, tá certo? Agora, para a gente dizer quanto dessas bolinhas, ou seja, quanto desse soluto eu vou colocar na mesma quantidade de água, eu expresso isso por concentração. Quanto que eu vou ter de concentração de bolinha vermelha nessa solução de água, na solução total? Então veja que a recipiente do lado esquerdo, coloquei ali, ó, alta concentração. E do lado direito, baixa concentração. As duas são soluções, né, que têm um soluto de bolinha vermelha, estou chamando assim, né, e o solvente água. Só que a do lado esquerdo, alta concentração, é porque nós colocamos muita bolinha vermelha. Então, eu tenho uma concentração de bolinhas vermelhas na mesma quantidade, no mesmo volume de água que eu tenho nos 2 recipientes. Do lado direito, eu tenho o mesmo volume, só que eu coloquei quantidade de bolinha vermelha, que é o soluto, bem menor. Então eu tenho pouca concentração de bolinhas vermelhas. Então está mais concentrado, menos concentrado, né. É igual, por exemplo, ó, a gente vou comprar, quer ver, ó? Deixa eu dar um exemplo bacana aqui para falar de concentração. Amaciante de para lavar roupa, amaciante. Você compra lá um amaciante, coloca, pega a tampinha, joga na máquina de lavar roupa e lava. Aí, cheguei lá no mercado e vi lá, amaciante concentrado, rende 4 vezes mais, não é assim? Aí você compra um concentrado, opa, esse é concentrado, aí você chega em casa e mistura com água ainda, você joga água nele para diluir ele, para baixar a concentração, que vai dar o mesmo efeito daquele que não é concentrado. O que que a gente fez? Veio mais soluto do amaciante, o perfume, os saponificantes, muito concentrado, muito material sólido ali. Ele veio eh, mais grosso, mais viscoso. Aí você mistura com um pouco lá de água, que ele recomenda tanto de água, para você então, ganhar no preço e tal. Então a concentração tem a ver com a relação do material sólido em relação ao material líquido da solução. Quanto mais a gente coloca de soluto no mesmo volume de solvente, maior a concentração. O contrário também é verdade, tá?
Essas quantidades podem ser expressas em unidades de massa, gramas, quilos ou volume, né, como a gente estava falando, mililitro, litro. Então, ou seja, quantos gramas de bolinhas vermelhas eu tenho em 1 litro de solução do lado esquerdo ali? Quantos gramas de bolinhas vermelhas eu tenho do lado direito naquele 1 litro de solução ali, tá? Ou ainda em mols. Quando a gente fala mol, acho que todo mundo já ouviu falar em mol alguma vez na vida, né, pelo menos. O mol, na verdade, é o seguinte, é quando você tem uma quantidade de alguma coisa, sem ter uma unidade de medida, né. O mol é a quantidade de alguma coisa, em relação a uma unidade de volume, por exemplo, né. Então, de modo que existem várias formas de representar uma concentração, tá. Então a gente pode representar essa concentração de várias formas. Quando a gente for falar, num num numa questão matemática associada a uma fórmula para determinar a concentração, a gente convenciona o índice 1, tudo que for referente ao soluto, e se você ver o índice 2 é tudo que é referente ao solvente. E quando não tem índice nenhum, é a solução total, tá? Então só fica aí referenciado. Por exemplo, concentração comum, é aquilo que a gente estava vendo na tela anterior. A forma mais comum para expressar concentração relaciona-se com a massa dissoluto, em gramas. Então, a massa dissoluto. Então, eu vou voltar aqui. Olha lá, convenciona-se o índice 1 para soluto, massa dissoluto. Por volume, em litros. Então, gramas por litro. Dissolução. Então, litros da solução, solução total. Que nesse caso é igual ao volume do solvente, sendo sua unidade gramas por litro. Por quê? Porque a formulinha para determinação da concentração comum, nesse caso, igual a gente viu nas telas anteriores, é uma relação da quantidade, né, em massa do soluto, quanto de soluto. Então, por exemplo, quanto de areia, né, que a gente viu lá na areia com água, quantos gramas de areia a gente vai ter para um determinado volume do solvente, que seria, no caso, a água, tá? 1 litro de água, por exemplo. Como é soluto, o índice é 1, então fica na flechinha ali, ó, flechinha. Então, determinado por C, que é concentração, é igual a M índice 1, M1. M1 é a massa do soluto. Se fosse M2, seria isso aqui, ó, massa do solvente, mas como já é soluto, é M1, dividido pelo volume da solução, então é o volume total, né. Por isso que é gramas dividido por litro, porque é massa dividido por volume, tá bom? Então seria uma formulinha para a gente calcular. Aqui eu coloquei um exemplo. Então, por exemplo, considere a adição de 20 gramas de sal comum, sal de cozinha, NaCl, em 1 litro de água. Então você vai lá, pega 1 litro de água, coloca um recipiente, pesa 20 gramas de sal de cozinha, tá? Eh, o soluto, que é o sal, não, então, acabei de falar, é representado pelo cloreto de sódio, ou seja, NaCl. E o solvente, ou a solução, consiste na água, porque aí no caso a solução e o solvente vai ser a mesma quantidade, né. Então, nós temos ali uma solução, vai ser 1 litro de água e 20 gramas de sal, tá representado pela figurinha ali. Agora eu quero saber, qual a concentração desta solução? Como que está a concentração de sal nessa solução? Então, se a gente voltar aqui e considerar que concentração é massa do soluto dividido por massa do solvente, a gente vem para cá dentro do quadrinho vermelho, a gente vai ter
Concentração é igual à massa do soluto. Quem que é o soluto? É o sal. Considere a adição de 20 gramas de sal. Então, qual é a massa do soluto? 20 gramas. Então, 20 dividido pelo volume da solução, né? Quem é a solução? É a água. Quanto que a gente tem aí para esse exercício? 1 litro. Então, 20 gramas de soluto, que é o sal, dividido pelo volume de solução. Quanto que é? 1 litro. Como a gente quer em litro mesmo, não é ml, não é nada, e já está em litro, então é 20 dividido por 1. Ou seja, a concentração dessa solução, a gente pode dizer que é 20 gramas por litro de sal de cozinha. Então, essa é a concentração. Agora, se fosse 40 gramas de sal e para 1 litro, a concentração seria 40 gramas por litro. E aí eu posso afirmar que a solução 2, né, a concentração 2 ali, 40 gramas, é mais concentrada do que a primeira de 20, porque tem mais sal. E aumenta a concentração, tá? Muito bem. Depois, dentro das soluções, nós temos também ainda o que a gente chama de concentração molar ou molaridade dada em M maiúsculo, tá? Então, o que que acontece? A unidade mol, como eu falei, o mol é uma quantidade de alguma coisa. Ela é amplamente utilizada para expressar uma quantidade de matéria, ou seja, a quantidade de alguma coisa, tá? De modo que foi desenvolvida a concentração que relaciona a quantidade de soluto dada em mols por litro. Então, a concentração molar tem a ver com mol. A concentração comum tem a ver com a massa dada em gramas. Essa tem a ver em mols por litro. A concentração comum em gramas por litro, tá? Então, veja, desenvolvida uma concentração que relaciona a quantidade de soluto dada em mols por litro de solução ou solvente. Então, a concentração molar ou molaridade M nada mais é do que a quantidade de soluto em mols dividido pelo volume da solução em litro. Então, essa é a diferença, né? Então, pegando a setinha ali, traduzindo então a fórmula, vai ser M maiúsculo, que é molaridade ou concentração molar, não é concentração comum, que é C, igual Nzinho, N minúsculo 1, ou seja, quantidade de soluto em mols, N1. 1 é índice de soluto. O N é número de mols, quantidade de mols, tá? Dividido por V, que é volume da solução ou do solvente. É a mesma coisa, só vai mudar essa relação mol por litro, tá? Então, por exemplo, mas para exemplo, consideremos a adição de 0,5 mol de açúcar em 1 litro de água, ou 1 litro de solução, porque aí a 1 litro da água vai ser o total, né, então vai ser a solução também, conforme a figura abaixo. A molaridade dessa mistura é dada em mol por litro. Então, qual que é a molaridade? Qual é a concentração molar? Então, assim, eu tenho lá uma quantidade de soluto de alguma coisa. E, então, essa alguma coisa vai ser de açúcar. Então, eu tenho 0 alguma coisa, 0,5 alguma coisa de açúcar, 0,5 de matéria. Então, eu chamo isso de 0,5 mol de açúcar, que vai ser o quê? A quantidade de soluto. E o volume vai ser 1 litro de água ou 1 litro de solução. Então, se a gente pegar a formulinha aqui, voltando a uma tela aqui atrás, então vai ser quantidade de soluto em mols dividido pelo volume de solução em litros. Então, Mzão, concentração molar, vai ser quantidade de soluto em mols, 0,5, que é de açúcar, né, dividido
por volume de solução. Quanto que é? 1 litro de água, 1 litro de solução. Então, a concentração molar, para este caso, vai ser 0,5 mol por litro de açúcar concentrado em termos de concentração molar, tá bom? Muito bem. Aqui uma outra expressão que possa ser encontrada, né, então o número de mols do soluto, N1, pode ser expresso como a razão entre a massa do soluto M1 e a massa molar do soluto M1. Então a concentração molar pode também ser determinada de outra forma. Então se a gente tiver, em vez de ter lá o número de mols do soluto, a gente tiver a massa do soluto, M1, e a gente tiver, além disso, uma massa molar do soluto, porque o Mzão é concentração molar, não tem índice. O Mzão 1 é a massa molar do soluto. Então a gente pode ter essa outra relação aí, tá? Então isso serve para algum outro tipo de informação. A gente consegue com isso, agir e calcular a concentração molar também. Diluição. Então a gente viu dispersão, viu concentração, mas e a diluição? Então, na verdade eu acabei de falar, eu falei de concentração, mas sem querer dei um exemplo de diluição também. Então vamos lá no mercado comprar o amaciante de roupa, concentrado, ou seja, ele tem mais massa de soluto, né, para um mesmo volume de solução, tá cheio. Só que aí a gente, para ganhar um certo dinheiro, a gente compra o concentrado, mistura com água e aí dilui, olha o nome, dilui, e fica mais barato. O que que é a diluição? É diminuir a concentração, ou seja, a gente tem uma solução com uma determinada concentração e a gente precisa diluir isso, ou seja, diminuir essa concentração, deixar ela menos concentrada. Então, a diluição consiste em adicionar a uma solução uma quantidade do seu próprio solvente puro, né? Então, por exemplo, se a gente tem lá aquela mistura, água com areia, então você colocou 20 gramas de areia em 1 litro de água, certo? Só que aí você pensa: "Nossa, tem muita areia aí dentro, precisava ficar pouquinha areia, tá muito cheio de areia, não vai dar certo". Então o que que você faz? Você pega e coloca mais meio litro de água, da mesma água, ali dentro. Não, se você colocar mais 1 litro, vai ficar 2 litros. Então você corta pela metade a concentração, né. Você tinha 20 gramas por litro, agora você passa a ter 10, ou seja, você diluiu. Ela está mais aguada, tem mais solvente do que soluto, então você dilui. Se você tem mais soluto do que solvente, você concentra. Mais solvente do que soluto, você dilui, tá. Então aí, no caso, a gente tem a figura, 2 recipientes. Então eu tenho uma solução inicial, coloco solvente puro, estou adicionando solvente puro, né, dentro do Erlenmeyer ali, e a solução inicial. Então, solução mais concentrada, tá. Então, M1 é a massa do soluto, o C é a concentração e o V volume da solução, beleza. Temos ali a solução inicial que está bem concentrada. Agora, eh quando eu começo a colocar o solvente puro na solução inicial, que ela já está concentrada, eu venho para o tracinho, para a flechinha e vou para o recipiente do lado direito ali, que tem mais volume. E aí ele vira uma solução final. Eu tinha uma solução inicial e agora coloquei solvente puro, aumentou, lógico, o volume, porque eu coloquei mais, né, solvente puro, e aí eu tenho uma solução final agora. E eu vou chamar tudo de M1 vai continuar sendo a massa do soluto, porque a massa do soluto não mudou, concorda?
ela tinha a mesma massa no recipiente 1 e a gente não consegue tirar. Imagina só, eu tenho lá água com sal, aí, putz, ficou muito salgado. Não dá para ser tão salgado assim, então vou lá e coloco mais 1 litro de água. O que que eu vou fazer? Eu vou diluir, vai ficar não consigo ir lá e tirar o sal, porque o sal diluiu na água. Não consigo tirar o sal. Então o que que eu faço? Eu vou colocar mais água para diluir, para tentar quebrar a concentração de sal para ver se fica menos salgado, né. Então só que o sal é o mesmo, eu não consigo tirar ele, então eu tenho que diluir ele para diminuir a concentração. E aí só que aí a concentração já não vai mais ser a mesma, então eu vou ter uma concentração final, um C', e um volume final V'. Por quê? Aumentei o volume para mudar a concentração. Então, só que com a mesma massa do soluto, porque eu não consigo tirar o sal dali de dentro, né, entenderam? E aí a gente tem ali solução inicial, concentração é massa do soluto por volume, e concentração final é o C', massa do soluto, volume, linha da solução final, tá? Muito bem. Depois, nas soluções, nós temos o que nós chamamos de soluções saturadas, tá? Então eu, para exemplificar melhor, eu deixei só figura mesmo. Então, assim, quando você tem a saturação, é quando ela passa do ponto ideal. Você tem a concentração, que tem mais soluto do que solvente, né? E você tem a diluição quando você tem mais solvente do que soluto, e você tem a saturação, que quando ela passa do ponto, está muito carregado de soluto. Então, é quando você tem lá, por exemplo, você coloca ali, tem uma solução lá em cima, aí você põe soluto, tem uma quantidade de soluto ali, colocou. Aí vem 3 flechinhas, desce uma para o lado esquerdo aqui. Então vamos lá. Na solução não saturada, o soluto se dissolve. Então, vamos supor que seja sal. Eu vou lá, mexo, tenho o recipiente 1 ali do lado de baixo. Então misturou, é uma solução normal, ela não está saturada. Depois, a do meio, eh, a gente começa a ver um pouco do soluto, tá. Então significa que nessa do meio, eu tenho uma solução já saturada. O soluto não consegue se dissolver mais, porque tem tanto soluto que a quantidade de solvente não é suficiente para diluir ele, então passa do ponto. A Quando está em equilíbrio, você consegue dissolver. Passou do ponto, falta solvente para diluir, e aí ele não começa a criar 2 fases, coisa que você poderia ter uma fase só. Começa a ficar 2 fases. Então a gente chama de solução saturada, está saturado. No terceiro recipiente, mais à direita, já tem 3 montinhos de soluto, ou seja, piorou 3 vezes mais a situação. Ou seja, tem tanto soluto, mas tanto soluto naquela quantidade de solução, que não é mais saturado, ela é uma solução supersaturada, né, quando há precipitação do soluto excedente, ou seja, o soluto está tanto ali que parece que você tem é a mesma coisa se você colocasse 1 quilo de sal, para 1 litro de água. O outro você coloca, meio quilo de sal para 1 litro de água, e o outro você coloca, eh, 50 gramas de sal para 1 litro de água. Entenderam a diferença? Isso é saturar, de deixar insuportavelmente, eh, carregado de soluto, que ele não consegue nem se solubilizar mais na solução, tá. Isso tudo gera o que a gente chama de curva de solubilidade, tá. Então, a curva de solubilidade varia de soluto para soluto. Isso é uma forma de expressar essa solubilidade que a gente tem, tá.
E também depende do tipo de solvente, porque tem solvente que ajuda a solubilizar, tem solvente que é mais tranquilo, não faz nada. Então, e além disso, o principal fator que influencia a solubilidade é a temperatura. Outros fatores podem influenciar, né, o próprio tipo do solvente e tal, o tipo do soluto. Mas a temperatura tem uma influência muito direta sobre a solubilidade, né. Então o coeficiente de solubilidade vai variar de acordo com a temperatura. Então, nesse gráfico abaixo, eu tenho um gráfico temperatura por solubilidade, eixo X, eixo Y. Conforme a gente vai aumentando a temperatura, o gráfico vai subindo, ou seja, vai aumentando a solubilidade. No caso aí, é de KNO3, nitrato de potássio. Então, lógico, você tem uma solução aquosa de nitrato de potássio, específica ali, e coloca ele no fogo. Então, conforme vai subindo a temperatura, ele vai se solubilizando, vai aumentando a solubilidade dele, ou seja, ele vai se solubilizando em água, ele vai se diluindo em água. Ele estava sólido, começa a se dispersar em partículas cada vez menores, até ficar uma coisa homogênea, tá? Então, é mais ou menos o que se traduz numa curva de solubilidade. Muito bem, pessoal. Então, aí, assim, de verdade, a gente encerra esse assunto. Aí eu só vou pedir para as meninas subirem para mim aqui. Muito bem, obrigado, meninas, já está aqui. Então, a unidade 3 fala de funções inorgânicas, tá? Bom, as funções inorgânicas são 4. Nós temos que falar dos ácidos, bases, sais e óxidos, tá? Então, hoje nós vamos começar a falar destas funções inorgânicas, que são usadas aí no dia a dia, né? É mais comum do que a gente imagina. Então, primeira delas, os ácidos. Então, quando fala ácido, todo mundo já vem na cabeça mais ou menos o que que é um ácido. Esse é meio instintivo, que desde quando a gente nasce, a gente já tem algumas experiências com ácidos, né, durante a vida. Seja uma queimadura com um ácido, seja com chupar um limão, que você faz assim, nossa, nossa, muito azedo, tal, aquilo é o sabor característico dos ácidos, né. Vinagre, enfim, uma série de produtos no nosso cotidiano que são ácidos, né. Bom, mas o que são os ácidos, né? Então tem algumas definições, mas a gente tem que partir pela definição de Arrhenius. Então os ácidos de Arrhenius foi um químico, né, que estudou, os ácidos e bases, e as definições dele são as mais, coerentes, assim, em termos de, entendimento com relação ao que são ácidos, né, quimicamente falando. Então, ácidos diarrênios são substâncias que, em solução aquosa, então veja, tem que sempre estar com uma solução aquosa junto, esses ácidos vão se ionizar, ou seja, eles vão se transformar em íons, né, a gente viu um pouco sobre íons já na aula passada, né, e liberam como íon positivo, a gente viu isso, são os cátions, somente o hidrogênio. Então, um ácido em meio aquoso vai haver uma dissociação iônica, ou seja, os elementos irão se dissociar em íons, e para ser ácido, o íon positivo, que é o cátion, sempre será o H+, o hidrogênio. Então, quando você tiver um produto em meio aquoso que houver uma dissociação iônica e tiver como cátion o hidrogênio, o H+, este produto será conhecido como ácido, tá? Então, há a liberação de H+. Na prática, em solução aquosa, o cátion H+, ele se combina com uma molécula de água, tá?
formando o cátion hidrônio ou hidroxônio, que a gente conhece por H3O+, certo? Só que H3O+, quimicamente falando, nada mais é do que H+, mais água, porque você está em meio aquoso, né? Você tem um íon dando sopa e tem água. Então, se você reagir H+, mais H2O, você vai gerar H3O+. Só que o H3O+, que é o hidroxônio, nada mais é do que o H+ mesmo, tá? Então não se assustem. Até coloquei em vermelhinho ali, ó, H3O+ é igual a H+. Então fica mais tranquilo, não precisam se apavorar. Bom, por exemplo, a gente tem ali uma reação que eu coloquei para o ácido HCl, ácido clorídrico, HCl. Então, se a gente tiver ácido clorídrico, HCl, mais água, significa que ele está em meio aquoso. Então, tenho lá um recipiente com água e jogo ácido clorídrico junto. Misturei. Ácido mais água. Ácido clorídrico mais H2O. O que vai acontecer? Vai haver uma dissociação iônica. Então, o HCl vai se dissociar em íons. Então, ele simplesmente vai virar o H mais a água vai virar H3O+, ou simplesmente H+, mais Cl-, o ânion cloro, o cloreto. Então, HCl meio aquoso, ele corta a ligação química, que ele tem uma ligação, corta, ela dissocia ionicamente, então vai ficar H+ para um lado, Cl- para o outro. Se esse ânion, íon positivo, for o hidrogênio, então eu posso afirmar por Arrhenius que este produto é um ácido. Então, o HCl, de fato, é um ácido conhecido por ácido clorídrico, tá? Então, essa é a definição do ácido de Arrhenius. Bom, fórmula dos ácidos. Então, os ácidos são formados pela união do cátion H+, como eu falei agora há pouco, né? E por um átomo ou grupo de átomos com carga negativa. Então, eu vou precisar ter um ânion para fazer ali como se fosse uma ligação iônica, que a gente já estudou, né? Então, eu vou ter que ter um cátion e tem que ter um ânion, que é carga elétrica negativa, tá bom? Blá, blá, blá. Por exemplo, HCl. Então, eu vou ter H+ e Cl-. Outro exemplo, HNO3. Então, dissociando em água, nós vamos ter H+ e o NO3-, que é o íon nitrato. NO3- é nitrato. Temos H2SO4, né? Já falando o nome, ácido sulfúrico. Então, nós vamos ter 2H+, porque tem 2 hidrogênios, quando ele dissocia ionicamente em água, e vou ter o SO4 2-, que é o íon sulfato, tá? Então, tenho o íon positivo e o íon negativo. Íon positivo e íon negativo, tá? Então, assim, aquela brincadeira que eu ensinei para vocês de cruzar as cargas, né? Voltando como índice para fazer o balanceamento, é exatamente o que está em tela ali. Você tem, por exemplo, ali, ó, o hidrogênio com carga +1, né? E um elemento A qualquer com uma carga elétrica, um ânion, -X. Então, para a gente criar a fórmula química do ácido, a gente pega a, a carga do hidrogênio +1, segue a setinha, desce e coloca como índice do A. Então, fica A1 ali. O -X, que é a carga do elemento químico A qualquer, a gente pega a setinha e cruza e desce para o H. Então, fica HX. Então, veja, como que ficaria a fórmula deste ácido, HA? Ficaria HXA,
certo? Muito bem. Ali a gente tem a mesma reação, né, dissociação, então a gente vai ter H+, mais Cl-. Nomenclatura dos ácidos. Então veja, a nomenclatura dos ácidos depende da presença de oxigênio na sua composição. Pode ter e pode não ter. Ácidos sem oxigênio são chamados de hidrácidos, tá? Então, por exemplo, HCl não tem oxigênio, então ele é um hidrácido. A gente falou do HNO3 agora há pouco. NO3, tudo junto, ele é um ânion nitrato, é um íon negativo. Então, ele é um oxiácido, porque ele tem oxigênio, tá? Muito bem. Então, ácidos com oxigênio são chamados de oxiácidos e tem sufixo oso na terminação da nomenclatura. E os hidrácidos têm sufixo hídrico. Calma que a gente já vai entender. Então, os oxiácidos podem ser sufixo. Sufixo é no final, prefixo é no começo da palavra, né? Ou sufixo ico, dependendo do número de oxidação do átomo central. Ou seja, você pode ter um átomo que tem um número de oxidação 2 e um número de oxidação 3, então vai depender. Desculpa. O sufixo oso é usado para o que tem menor NOx. E o sufixo ico para o que tem maior NOx. Então, um exemplo, a gente pode ter o ácido sulfuroso ou o ácido sulfúrico, respectivamente. Sulfuroso porque ele tem um oxigênio a menos, ele tem um número de oxidação menor do que o ácido sulfúrico, tá? Tá, vamos lá. Nomenclatura dos ácidos. Eu até coloquei ali em cima, em azulzinho, o ácido e o sal. Então, a gente tem, não sei se vocês lembram da escola, que o professor chegava e falava: mosquito teimoso no bico do pato. Então, quando você tem o sal terminado em ato, né, sulfato, por exemplo, né, nitrato, você tem o ácido nítrico, final ico, e assim sucessivamente, né? Então, por exemplo, a gente tem nomenclatura dos ácidos aqui. Quando são hidrácidos, a gente tem o nome do ácido, então a gente coloca ácido, sempre começa com ácido, mais o nome do radical, mais hídrico. Então, por exemplo, HCl. Se a gente dissociar, vai ter H mais Cl menos. Qual é o nome do íon Cl menos? Aí você vai na tabela de ânions, toda tabela periódica tem a tabela periódica, tabela de cátions e tabela de ânions. Você vai na tabela de ânions, tá? Chega na tabela de ânions, você vai achar lá Cl-. Cl-, ele chama-se íon cloreto. Cl-, chama cloreto, tá? Terminação eto. Então, na tabelinha ali em cima, ó, tem ácido hídrico do sal eto. Se ele é cloreto, então eu vou escrever lá ácido, nome do radical. Qual que é o nome do elemento? Cloro. Clor. Se a terminação do sal é eto, íon cloreto, a gente termina o ácido com hídrico. Então, eu troco o eto por hídrico. Então, fica ácido clorídrico, tá? HBr. Vou lá na tabela de ânion. Br-, e acho lá, está escrito lá, íon brometo. Então, se a terminação eto, para o sal, o ácido tem que terminar em hídrico, está na tabelinha lá acima aí da tela. Então, eu sempre escrevo ácido bromo, que é o do bromo, né? Bromídrico. Então, troco o eto pelo hídrico. H2S, mesma coisa. Vou lá, vejo H+, S2-. Então,
por isso que é H2S. Íon sulfeto, terminação eto. Para ácido, fica hídrico. Então, ácido sulfídrico. Então, seria essa a lógica da nomenclatura para o hidrácido. Depois, quando tem óxidos no meio, os oxiácidos, né? Então, a gente tem lá, por exemplo, você vai começar HNO2. Então, dissociou, vai ficar H mais NO2 menos. Eu vou na tabela de ânions. Essas tabelas de ânions, como eu falei, a gente tem a tabela periódica, você procura lá. Tem tabelas periódicas que você compra ela na livraria e tal, elas vêm na frente tabela periódica normal com os elementos e atrás ela tem lá tabela de cátion, tabela de ânion. Se você procurar, numa literatura, procurar na internet, você coloca lá tabela de ânions, você vai achar 300 tipos de tabela de ânions. Uma que tem mais, uma que tem menos, tá? É fácil de achar. Então, você chega lá, achou tabela de ânion, H2, HNO2, H mais, NO2 menos. Ânion, íon nitrito, NO2 menos, está lá na tabela, tá? Está lá na tabela. Daí, o que acontece? Se eu voltar aqui, ó, terminou com ito. Se ele termina com ito, aqui no sal, ó, terminação ito, o ácido vai terminar com oso. Então, a gente vai ter HNO2, ácido nitro, que é o radical, né? Nitrito, tiro o ito, coloco o oso. Então, vai ficar ácido nitroso. Entendeu? Ácido nitroso. HNO3. H mais, NO3 menos e meio aquoso, dissociação iônica. Então, o NO3 está ali, ó, você vai na tabela de ânion, está escrito lá, íon nitrato, NO3 menos, terminação ato. Eu vou voltar aqui, ó, onde que está lá, no sal, terminação ato, lá em cima, ó, no ácido é ico. Se ele terminou em ato, vai ser ico. Então, HNO3 vai ser ácido nítrico, não nitrato. A gente troca, o ato pelo ico, tá? E assim sucessivamente. Por exemplo, H2SO3, tabela de ânion. Vou lá, SO3, 2 menos. Por que é 2 menos? Por que eu sei que é 2 menos? Porque é H2 SO3. Esse 2 do H2, ele vem lá de cima, que a gente faz aquele cruzadinho. Se eu voltar, eu já mato essa, eu já até sei que é 2 mais. Mas na tabela de ânion vai falar isso. O SO3 2-, ele é o íon sulfito, terminação ito. Para o ácido, terminação oso, pela tabelinha. Então, vai ficar ácido sulfuroso. Tiro o ito, coloco o oso no final, tá certo? E, por fim, H2SO4. Então, H mais, SO4, 2 menos. O SO4 é íon sulfato, SO4, 2 menos. Terminação ato para o ácido ico. Logo, nós temos ácido sulfúrico, tá? E assim a regra se mantém, tá, pessoal? Eu só dei alguns exemplos, mas é sempre a mesma regra, né? Aqui é a mesma coisa, tudo depende do ânion, tá? Então, por exemplo, HClO. O H+ vai ficar isolado, o resto tudo é ânion. ClO, tabela de ânion, ClO menos, você vai lá e procura a tabela de ânion, vai estar escrito assim, íon hipoclorito. Terminação ito, do sal, o ácido vai ter terminação oso.
Então, ácido hipocloroso. E assim sucessivamente. Tá certo? Muito bem. Meninas, como estamos de tempo aí, parece-me que estamos Estamos no horário, no professor. horário, né? Isso. Temos algumas perguntas, só para a gente encerrar. Olha, professor, temos algumas perguntas, sim. Tá. Deixa eu deixar aqui só um minutinho. Uhum. As tabelas de ânion de cádmio, o professor já disse, né, onde pode encontrar, então o Ah, professor sim. acabou Aham. que já respondeu. Tá. E tem uma pergunta aqui do Delmar Lessa. Uhum. Os ácidos podem conter moléculas ou átomos de gás? Átomos de gás? Na verdade, assim, Delmar, tudo bem? Boa noite, obrigado pela pergunta. Eh, os ácidos podem conter moléculas ou átomos de gás? Olha, de depende, viu? Depende do que você quer com essa pergunta, viu, Delmar? Porque assim, ó, claro, todo ácido tem molécula, tem átomo, tá? Agora, você falaria assim, por exemplo, um ácido gaseificado, vamos imaginar dessa forma? Seria isso? Não, eu não entendi muito bem. Porque você pode ter um gás que seja um ácido, né? Mas aí pode ser, por exemplo, por conta de pressão, temperatura, tem outras coisas envolvidas também, tá? Então é isso, professor. Beleza, gente. Obrigado pela atenção. Espero que estejam acompanhando a contento, tenham gostado. E a semana que vem vamos firmes e fortes continuar a nossa jornada. É isso aí, pessoal. Até a próxima segunda-feira. Precisando, vocês podem contar lá no Fale com o Mediador, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, Tchau, pessoal. Boa tchau. noite. Boa noite. Boa noite.